nessa segunda-feira, na Igreja Batista de Vila Helena, junto com meus amigos aqui, o pastor Paulo Vitor, outra regra, para a gente, para nós orarmos a Deus e continuar o nosso projeto de oração na segunda-feira, né, falando alguma coisa sobre oração. E hoje eu quero falar sobre intercessão, né? Nós estamos lendo textos bíblicos falando sobre oração, sobre a importância da oração, né? E a Bíblia diz em Tessalonicenses, apóstolo Paulo, dizendo para que nós temos que orar sem cessar, todo o tempo. Isso significa que, como que eu oro sem cessar, né? Leandro, eu não consigo parar no meu dia a dia, parar um minuto e em todo o tempo eu parar para orar. Não consigo, preciso fazer minhas coisas, tenho minha vida, e isso mesmo, eu também concordo com isso, né? E nós cristãos trabalhamos, temos a nossa vida secular normal, temos nossas obrigações, nossos deveres, nosso trabalho, onde quer que nós formos, e orar sem cessar é nada mais nada menos do que você viver a vida de Cristo 24 horas por dia. É isso que é orar sem cessar. Ou seja, a sua vida precisa estar em constante oração. Se você, naquele momento que você separa para com Deus, sozinho, no seu quarto, onde você estiver, este momento, tudo bem? Neste momento você consegue falar com Deus tudo mais. E quando você não está nesse tempo, como que é que você ora sem cessar, né? É isso que eu queria compartilhar com você. E o tema dessa noite, que eu queria dizer, é a intercessão necessária, né? Ora, nós tivemos muitos exemplos na Bíblia, junto com o nosso maior discipulador, né, o Senhor Jesus. E numa dessas ocasiões, olha só, eu queria compartilhar com você esse texto, que ele nos ensina a importância de você interceder. E como que nós intercedemos? Interceder é quando você abre mão das suas orações pessoais, das suas petições pessoais que você tem, que são necessárias, são legítimas, para interceder por uma outra pessoa, que é uma palavra que está na moda agora, que é empatia, né? É você se colocar no lugar das pessoas, ou de uma causa que não está ligado diretamente com você, mas você se dispõe a interceder, ou seja, você se dispõe a intervir naquilo, né? A colaborar, né, no reino de Deus. Então, certa vez Jesus foi indagado com um senhor da lei, né? Um perito da lei. E olha só o que Jesus falou a respeito da empatia, de você interceder por uma outra pessoa, e envolvendo aqui algumas pessoas que eram religiosas, eram pessoas que estavam ligadas, hoje podemos dizer assim, com a igreja, né? O texto é em Lucas 10, do versículo 25 em diante. Olha só essa história, né? Diz assim: certa ocasião, o perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso para fazer para herdar a vida eterna? Olha, pergunta importante. Ele perguntou sobre a vida eterna. Certamente ele já estava acompanhando Jesus, e ele viu ali Jesus falando a respeito da vida eterna, e o mestre da lei quis saber, né? O conhecedor da palavra, né? Aí o Jesus diz: o que está escrito na lei? Jesus pergunta para ele.
O que está escrito na lei? Ele pergunta, respondeu Jesus, como você lê? Ele pergunta, o que está escrito na lei? Jesus, como que você vê? É uma conversa aqui. E ele respondeu, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E disse-lhe Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Fazer isso o quê? Amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Jesus deu para ele. O Senhor Jesus disse para ele. E disse mais, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Ele deu um migué aqui, né? O fariseu, né? Jesus contou uma parábola para ele. Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. E lhes tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto. E aconteceu que estar descendo pela estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou para o outro lado. Assim também um levita, quando chegou a um lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e disse, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Então, irmão, é uma parábola que Jesus contou. 3 tipos de pessoas aqui, o sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote era o oficial do templo, ele que comandava todos as liturgias religiosas da época, né? Era ajudava ali na organização da igreja e nos cultos, que podemos chamar assim. Os levitas, que eram os obreiros que cuidavam do templo, que trabalhavam no templo, não só cantavam, mas eles faziam todo o trabalho do templo, mantendo todo o templo. E esses 2 eram judeus, homens que por obrigação teriam que ter o amor ao próximo que Jesus falou aqui, interceder no caminho. Porém, nenhum desses 2 religiosos envolvidos com trabalhos da igreja, os 2 irmãos aqui, não se atentaram para aquele homem, né? Passaram de lado, passaram reto e nem ajudou, não colocou em risco a sua vida. Porém, o samaritano, que era à margem da sociedade, rejeitado pelos judeus, criticado, era como se morasse, fosse a minoria, né? Que o rejeitado samaritano e os judeus, eles não se conversavam, eles tinham até uma guerra política, um ódio entre eles mesmos. Mas foi este homem, um samaritano, a quem não esperava, que teve uma atitude. Embora os samaritanos também, vocês se lembram da passagem da mulher samaritana, eles esperavam também o Messias, que era uma mistura, eles tinham uma mistura com os judeus também. Isso é uma outra história, mas eles também buscavam o mesmo Deus, esperavam o Messias. E quando este samaritano teve uma atitude de misericórdia e intercedeu de amor ao próximo, e intercedeu por esse homem, cuidou, pegou ele ferido, curou das feridas dele lá no local, colocou ele em seu animal, levou até uma hospedaria, pediu para o homem cuidar dele e disse, olha, cuide deste homem, eu nem sei quem ele é, o que eu sei é que eu preciso ajudar este homem, eu preciso interceder, senão ele vai morrer aqui, eu preciso que você faça o que você tem que fazer, se você tiver um custo a mais, quando eu voltar eu acerto com você.
Jesus pergunta, qual desses três aqui vocês acham que usaram de misericórdia? Qual desses três intervir? Então, irmãos, a nossa vida cristã, o amor, né, lá em Coríntios, que diz assim, nós podemos fazer todas as coisas, falar em línguas, profetizar, ter todos os dons, todo o trabalho, mas se nós não tivermos amor, de tudo isso não adiantará. E este amor é o que coloca nós na posição de interceder. Quando nós oramos aqui na segunda-feira, ou nos cultos de orações, eu costumo dizer que quando a gente vem para um culto de oração, na igreja, é hora da gente interceder. Né? É hora da gente colocar o joelho no chão e interceder pelas pessoas. Um momento só. Se nós pudéssemos fazer isso, eu sei que às vezes nós temos os nossos problemas pessoais, as nossas lutas, e não tem nada demais se nós vimos e pedimos por nós mesmos, mas a igreja precisa de intercessores. A igreja precisa de pessoas que orem pelas causas. Nós temos uma causa, né? A primeira causa nossa é ganhar vidas para Jesus. Essa é a nossa causa. Esse é o nosso motivo. Tudo que nós fazemos na igreja, todas as coisas, todas as atividades da igreja, todos os eventos que nós fazemos, o objetivo é que nós consigamos salvar vidas. Nós temos uma causa. Nossa causa é ganhar o máximo de vidas que nós pudermos para o Senhor Jesus. Só que no meio desse caminho, não podemos esquecer, irmão, lembra que lá no começo nós sabemos que nós temos um inimigo que luta contra a igreja. E a igreja somos nós. E nós sabemos hoje que a maior dificuldade da igreja são as próprias igrejas. Quando nós vamos evangelizar, passamos mais de 80% respondendo as questões de pessoas que nos questionam sobre as próprias questões das igrejas hoje, modernas. É tanta frustração, tanta decepção, tanto escândalo, que nós passamos a maior parte do tempo explicando essas questões e depois nós tentamos falar do Evangelho de Cristo. Porque, irmãos, talvez nós, né, como igreja, precisamos orar mais para que nós entramos e abrimos o mundo espiritual, porque a igreja, quando ela ora, ela tem um poder imensurável, sem medidas. E aí eu quero dizer o seguinte, né? Eu não sou o profeta das más notícias, mas eu quero dizer que se nós, o Brasil e o mundo e os cristãos, só não estão numa situação pior, porque existem pessoas que oram, que intercedem. Existe nos porões da igreja, nos cantos, nas reuniões de oração ainda, irmãos, muitos que oram uns pelos outros. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros. Ou seja, interceder o tempo todo. Muitas vezes nós buscamos as nossas próprias causas, nós vamos orar por isso aqui também, mas precisamos interceder, ou seja, sentir empatia ou a dor de alguém. Precisamos sentir primeiro, né, a dor daqueles que não conhecem a Jesus. Isso vai mover em nós, quando nós oramos assim, como igreja, isso provoca em nós uma paixão pelas almas, pelos perdidos, que a gente começa a sair da esfera natural das coisas, nós entramos numa esfera sobrenatural de que quando uma pessoa morre sem Cristo, ela vai imediatamente para o inferno. E nós, cristãos, né, os pequenos cristos, os imitadores de Cristo, somos nós que somos responsáveis de levar a salvação a essas pessoas. Entende a seriedade? Por isso que quando nós oramos, irmãos, nós abrimos as portas do céu e a igreja que está estabelecida, ela se fortalece, ela fica forte. Os membros se fortalecem. Como que ela se fortalece? Eu e você, todos nós fazemos parte da igreja como membros da igreja de Cristo, nós nos fortalecemos. Alguém que ia cair não cai, alguém que ia ser tentado não é, alguém que ia ser morto o Senhor livra, alguém que ia cair numa cilada do diabo,
Deus o livra na intercessão. E é isso que é o tema dessa noite. Uma intercessão necessária. Irmãos, o samaritano não tinha, ele não tinha o compromisso como tinha um sacerdote, como tinha um levita na casa do Senhor. Mas este homem tinha um amor. Jesus fez questão de mostrar para aquele conhecedor da lei, para o conhecedor da Bíblia, de que ele, irmão, aquele homem, quem mostrou o verdadeiro amor ali, quem intercedeu, quem teve atitude, quem saiu, se moveu para fazer alguma coisa. E é isso que faz parte. A nossa vida cristã precisa desta empatia, precisa deste amor. Amor que sai das esferas natural, né? E atinge o sobrenatural, não é verdade, queridos? Porque é lógico que nós falamos de uma pessoa ferida e machucada, mas como estamos no fim dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então precisamos ver se o nosso coração, não podemos deixar eu e você, o amor se esfriar. Eu também estou nessa aí. A gente assiste os noticiários, e as mortes agora, pessoas morrendo com Covid, os números vão lá, e a gente, parece que a gente não sente mais nada, nem coração gelado, não é verdade? E nós temos que ficar atentos a isso, né, irmãos? Então precisamos aquecer o nosso coração. Aquecer o nosso coração, lembra que eu disse no começo, em uma hora, nós podemos estudar aqui sobre o Espírito Santo, que é muito... Tem um estudo para mais de metros, essa aí é coisa do pastor aqui, o teólogo, o pastor Paulo, certamente ele vai falar, ou já falou sobre isso. Mas o Espírito Santo que vive em nós, ele precisa de ser provocado, é que nem o Supremo Tribunal Federal, o superior do Supremo Tribunal Federal. Ele precisa ser provocado. Se as pessoas não forem até ele e provocar ele, mesmo que aconteça uma injustiça, qualquer coisa, ele não pode intervir. Então você tem que entrar com a ação, e aí o Supremo Tribunal Federal vai lá e fala: olha, eu fui provocado, então eu entrei aqui nessa briga para ver quem vai levar a vantagem. Assim é o Espírito Santo, ele precisa ser provocado no bom sentido, ele precisa ser incendiado, mexido, tocado, para que ele possa, dentro de nós, avivar essa chama, e é ele quem vai fazer com que nós começamos a sentir a empatia pelas pessoas. Aí a gente fica, em Romanos, Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transforma pela renovação da nossa mente, ou seja, não vamos nos conformar, tá mal, tá morrendo gente, tá bom. O importante é que Deus está me livrando deste mal, sim, mas não é só isso, irmãos, é muito além disso, né? Então, a oração na igreja, eu faço questão de vir aqui, de participar dos cursos de oração, porque é a igreja orando, né? A igreja se reunindo para orar. E quando isso acontece, nós vimos lá Paulo e Silas, quando estava na cadeia, nós vimos Pedro, foi liberto, quando a igreja orava. E no livro de Atos, nós vemos o tempo todo a igreja orando. Se não fora isto, até para morrer, irmãos, quando eles oravam e eram jogados os leões, eram queimados vivos, eles estavam tão cheios de Deus, que eles iam sorrindo. Você já imaginou você morrer queimando, rindo? E hoje a gente reclama um pouquinho que a cadeira é um pouco dura, que o som está alto, que o baterista Paulo Vitor faz muito barulho na bateria. E antigamente a gente era queimado vivo, jogado para os leões, cortado em pedaços. E eles ouviam a hora de morrer para ir para o céu. Eles esperavam que o Senhor voltasse logo. Mas eles estavam como a essência do amor. Fazia pouco tempo que estava na terra, como uma onda de uma bomba atômica, ainda eles eram atingidos por esse amor de Jesus, imensurável, imedível, né? Então eles morriam no Senhor, né? E é lógico que eu pretendo chegar
a parte desse grande amor, como diz o pastor Paulo falou ontem, precisamos voltar ao primeiro amor, aquele amor que nós, quando nós conhecemos Jesus, que a gente ia para cima, fazia tudo e ia contra todos, né? Lutando, trabalhando na obra do Senhor. Esse amor que a gente não tinha limites, porque a gente era salvo, a gente era tirado de um lugar tenebroso e de escuridão. E quando a gente conhecia Jesus, então a gente se entregava para Ele com todo amor. Então vamos interceder, irmãos. Nós temos aqui vários pedidos de oração. Deixa eu achar aqui, ó. O pessoal que está com a gente, com a Vera, a Jéssica, a Irmã Maria, a Aparecida, pede oração pela família e pela saúde do Mauro. A Vera Lúcia, escreva os seus pedidos, ainda está falando. A Jéssica, Shalom, Jéssica. Nós vamos orar. Põe aí o seu pedido de oração. Então vamos entrar. A gente vai ter um momento de oração agora. Coloque aí o seu pedido. Mas se você tiver que interceder por alguém, interceda. E nós vamos ter um tempinho de oração agora. Você vai colocando os seus pedidos aí. Todos aqueles que estiverem aqui hoje nós não anotamos, mas vai colocando que à medida que nós vamos orando, nós vamos lembrando aqui, nós vamos falando, tá bom? Vamos orar a Deus. Pai Celeste, nós te amamos, Senhor. Te amamos, te amamos. Em nome de Jesus, nós entramos na sua presença nesta hora, nesse tempo, nesse espaço, Senhor, nessa igreja, na Igreja Batista da Vila Helena, nessa casa de oração, em nome de Jesus, porque nós te amamos e sabemos que o Senhor é o Deus que nos trouxe até aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que nós vivêssemos, Senhor, esse tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui com saúde, porque se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, certamente hoje seríamos destruídos pelo inimigo. Mas o Senhor é quem tem nos sustentado, o Senhor que tem nos guardado, é o Senhor que tem estado com a sua mão forte, nos guardando, nos protegendo. Por isso, Deus, em nome do seu Filho Jesus, nós nos achegamos com o coração quebrantado nessa noite, nesse tempo, nesse momento, pedindo, Senhor, e intercedendo por aqueles que por algum motivo não podem, Senhor, estar. Nós não podemos nos reunir por causa da pandemia, que não pode estar aqui para nós orarmos juntos, mas agora, Senhor, através dessa live, do computador, nós estamos, Senhor, orando e pedindo em nome de Jesus. Pai Celeste, nós te pedimos, Senhor, pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, pedimos pela vida do pastor Paulo, da pastora Vera, dos seus filhos, o Paulo Vitor, a Ana Paula, dos líderes desse ministério, te pedimos por eles, ó Deus. Guarda, Senhor, as suas vidas. Guarda e protege, Senhor, a vida desses homens e mulheres dessa família, que tem se dedicado, Senhor, na sua casa, no seu trabalho, no seu reino. Senhor, livra ele de toda a cilada do diabo contra essa família, contra os seus filhos. Livra ele, Senhor, contra, Senhor, toda a armadilha do diabo. Dá a essa família, Senhor, sabedoria, paz, prosperidade, Senhor, para conduzir o rebanho a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Abençoa, Senhor, pastor Paulo, a sua esposa, Senhor, e os seus filhos. Guarda ele, dá sabedoria e entendimento. Dá a ele, Senhor, longanimidade, prosperidade e os frutos do Espírito Santo. Que, Senhor, que esta obra cresça, ó Deus, em nome de Jesus. E que todos sejam alcançados através da sua vida. Te apresentamos, Senhor, os pastores desta igreja, ó Deus, em nome de Jesus. Os líderes de ministério, os obreiros, ó Deus, as obreiras, os irmãos e irmãs que trabalham nesta obra, que são os líderes, que são obreiros dessa obra. Cuida de cada um, guarda, livra, protege o seu casamento, a sua família, a sua casa, Senhor, os seus filhos, em nome de Jesus, nós te pedimos.
Ó Deus, que haja prosperidade e paz na vida desses obreiros, o evangelista Felipe, que está doente, a senhora Vera, que está orando, Senhor, pela sua família, o pastor Pedro. Ó Deus, em nome de Jesus, todos os líderes de ministério, abençoa, Senhor. Me dá sabedoria também para que possamos conduzir os ministérios conforme a sua vontade. Senhor, abençoa os ministérios dessa igreja, Deus, de louvor, de música, crianças, de jovens, homens, de mulheres. Ó Deus, de evangelismo, missões, todos os ministérios que tem essa igreja, nós te pedimos, colocamos, Senhor, diante de Ti, que o Senhor guarda, que o Senhor faça crescer, capacita-nos, Senhor, cada um, para que nós possamos estar, ó Deus, diante da Sua vontade, sendo fortalecido, ó Deus, e aqueles, Senhor, que estão precisando, Senhor, Deus, te pedimos que o Senhor dá crescimento a essa igreja, a este ministério, a Igreja Batista. Deus, envia pessoas, obreiros, homens, mulheres, para que possam trabalhar na sua obra, porque grande, Senhor, é a seara, mas os obreiros são poucos, como diz a sua palavra. Por isso nós te pedimos, envia, Senhor, para este local pessoas, homens, mulheres, Senhor, obreiros, jovens, para que todos os ministérios cresçam, Senhor, não porque porque queremos números de pessoas, mas porque nós queremos atingir e salvar o maior número de pessoas possível. Por isso abençoa, Senhor, todos os projetos dessa igreja, a obra que está por terminar. Envia, Senhor, suprimento, Deus, para a construção, para acabarmos com a obra, Deus. Tudo aquilo que precisa ser feito, as salas das crianças. Envia provisão, ó Deus, envia as pessoas ofertantes, dizimistas, para que isso possa ser completado. Só o Senhor sabe, Senhor, da necessidade que nós precisamos para terminar esta obra. Os projetos, ó Deus, que essa igreja tem, Senhor, até o final deste ano, e os sonhos que nós colocamos diante de Ti. Vai à frente, abre as portas, Deus, mova as águas em nome de Jesus. Ó Pai, te pedimos por cada irmão, cada irmã. Te pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão necessitadas em albergues e moradores de rua, ó Deus, como a Neuza, que está pedindo oração para essas pessoas que estão nesse tempo de frio, ó Deus. Nós envia pessoas para levar cobertores, mas o Senhor esteja cuidando, ó Deus. O Senhor é o Deus dos necessitados, e essas pessoas, elas só podem ser alcançadas, ó Deus, quando a sua mão é estendida. Por isso nós oramos por eles, ó Deus, da cidade de Sorocaba, da cidade de São Paulo, que faz tanto frio, e ela pede oração, Senhor, por essa causa. Senhor, nós pedimos pela netinha da Catherine, da pastora Vera, ó Deus, oração pelo esposo Evandro, a Cátia pede, ó Deus, a Vera Lúcia pela mãe da Sônia, ó Deus, te pedimos, Senhor, venha com a sua mão poderosa e intervenha nesses pedidos, ó Pai, pelo evangelista Felipe, pela sua família, pela irmã Maria que estão em um hospital, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, visita essas famílias que pediram oração, ó Deus, pela Isabela, ó Deus, que nós pedimos oração, pelo pastor Levi, ó Deus, Deus visita, não só visita, mas vai desses lares. Entra, Senhor, nas casas, nas camas, nos leitos de hospitais, onde essas pessoas estão. Deus, coloca a sua mão poderosa. Se possível, se for da sua vontade, restaura essas vidas, as células, ó Deus. Restaura, cura as doenças, todas as enfermidades. Senhor, foi o Senhor que nos criou. O Senhor conhece, em nome de Jesus, todos os nossos sangues, as nossas células, os mecanismos, Senhor, os órgãos, todos. O Senhor traz à existência aquilo que não existe. O Senhor tira aquilo que precisa ser tirado. Por isso nós te pedimos, ó Deus, com toda a humildade, em nome de Jesus, retira todo o mal das pessoas que estão enfermas, que estão doentes. Te pedimos pelas causas, causa na justiça, problemas nos casamentos, ó Deus, em nome de Jesus, os casais que estão sofrendo ataques ferozes, horríveis, do inimigo, de Satanás. Nós pedimos em nome de Jesus, retira a sua mão, Satanás, desses casamentos, em nome de Jesus. A sua palavra entre nessas vidas, e aquilo que eles têm ouvido, aquilo que eles têm pedido, ó Deus, em nome de Jesus, que possa ser frutificado, e isso possa se transformar, ó Deus, como uma árvore
Senhor, em um jardim que produz frutos e muitos frutos, ó Deus. Nós repreendemos em nome de Jesus toda obra do mal na vida dessas pessoas, os jovens, ó Deus, homens e mulheres, jovens que estão, Senhor, envolvidos com drogas, nas famílias, ó Deus, livra, cuida, Senhor, tira, o Senhor pode transformar, o Senhor pode, Deus, mudar o sangue, limpar a mente, transformar em outra vida. Nós te pedimos, Senhor, por essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, visita os casamentos, restaura, Senhor, os casais, ó, os filhos e filhas, ó Deus, dos nossos amados, de todos os nossos irmãos e irmãs. Deus, as famílias sejam tocadas, cuidadas, guardadas, protegidas, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que no nosso coração, de todos os cristãos, possa haver um amor. Não deixe o amor dessa igreja e da igreja do Brasil se esfriar. De Espírito Santo, aquece o nosso coração. Aviva no Senhor para a sua obra, para a importância e a essência, Senhor, da obra de Deus, que era levar a sua palavra àqueles que precisam. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, olha por essas causas, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, olha por esses pedidos. Deus, não deixa essas pessoas sem resposta, se possível. Ó Deus, fala com cada um nos sonhos. Ó Deus, das madrugadas, com o seu Espírito Santo. Ó Deus, traz a resposta certa, em nome de Jesus. Ó Deus, traz a resposta certa, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos pela cidade de Sorocaba, nós oramos por cada canto, cada região, cada área dessa cidade, cada rua, Senhor, em nome de Jesus, cada beco. Abençoa, Senhor, e guarda essa cidade. Te pedimos pelo nosso bairro, a Vila Helena, Senhor, que nós moramos aqui. Senhor, abençoa esse lugar, livra esse lugar, transforma, usa nós, a igreja, para mudar, sermos, Senhor, uma igreja que faça a diferença onde está aqui. Não sabemos como fazer, nem quando, mas o Senhor sabe. Usa a nossa vida, usa esse espaço, usa essa igreja, Senhor, em nome de Jesus, para abençoar esse bairro, ó Deus, que nós temos que ser influenciadores, ó Deus. Senhor, abençoa, ó Pai, o Brasil, o estado de São Paulo, os governadores, ó Deus, os deputados, as autoridades, ó Deus, constituídas. Abençoa, Senhor, abençoa o Brasil, abençoa o presidente da República, ó Deus, todos os parlamentares. Colocamos o país às suas mãos. Sabemos que o Senhor, bem-aventurada e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso nós apresentamos diante de Ti, Senhor, o nosso país, a nossa nação, o nosso povo, ó Deus, e Te agradecemos e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado, Senhor, das nossas vidas. Por isso te pedimos que o Seu Espírito Santo nos incendeia, Senhor, nos renova, transforma o nosso espírito. Coloca, Senhor, sede e fome de Deus, das coisas de Deus, da justiça de Deus, da palavra de Deus, para que possamos nos tornar melhores, ó Deus, homens e mulheres melhores do que nós somos. Que sejamos, Senhor, representantes de Cristo, embaixadores de Cristo. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor tem tocado no meu coração, te pedimos perdão, ó Deus, por aquilo que às vezes deixamos de fazer, porque às vezes que nós viramos as costas, ó Deus, e não fazemos, sabemos que temos que fazer, mas não fazemos. Nós estamos aqui com o nosso coração quebrantado, como igreja, pedindo, Senhor, perdoa as nossas iniquidades e nos eleva, Senhor, a um patamar de proximidade contigo, porque sabemos que nós, sem o Senhor, sem o Espírito Santo, nós nada podemos fazer, ó Deus. Mas nós sabemos que o Senhor conta conosco, a nossa vida, para podermos anunciarmos as verdades daqueles que nos tirou da treva para a luz. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que essa é a palavra dessa noite, que você seja fortalecido aí pela palavra de Deus, pela oração e por tudo aquilo que você tem orado. Tenha certeza de que Deus sabe de todas as coisas. Deus está trabalhando pela sua causa, tá bom? Ele ouve a sua oração e Deus é um Deus que trabalha para aqueles que o amam. Você quer um conselho, né? Cuide das coisas de Deus,
e Deus vai cuidar das suas. Olha só, em vez de a gente ficar cuidando da vida dos outros, a gente cuida das coisas de Deus e Deus cuida da nossa, amém? Com muita alegria, eu quero desejar para você uma boa noite, viu? Em nome de Jesus. Não deixe de visitar a gente aqui nos cursos de quinta-feira, sábado à noite e domingo à noite, sempre às 7h30, por causa da pandemia, né? Sempre às 7h30 na nossa igreja, na Igreja Batista, tá? Um abraço a todos, hein? E fique com Deus em nome de Jesus. Amém? Acho que não foi, pastor.